deveria agora agir, entrar em ação. E quem vocês acham que Jesus atendeu primeiro? Você atenderia quem primeiro? Se você chegasse a Naim nessa cena, nessas três cenas, você atenderia quem primeiro? O jovem morto, a mãe chorando ou a multidão? Bom, depende. Se você fosse um digital influencer, se você fosse um youtuber, você iria na multidão, claro. Porque a multidão dá mais likes, te dá mais seguidores. Então talvez a pessoa que fosse dessa linha iria para a multidão. Se fosse talvez um médico estudioso e tal, ele poderia ir no defunto, no morto, para fazer a biópsia, para ver por que morreu, para estudar o caso. Se fosse um psicólogo, um psiquiatra, iria na mãe, que estava em depressão profunda, que estava chorando, angustiada, desesperada. E agora chega Jesus, e ele tem a multidão, o jovem morto e a mãe desesperada. Quem será que Jesus atendeu primeiro? Você sabe o que a Bíblia diz? Jesus não pensou duas vezes. Ele foi na mãe. Ele atendeu a mãe. O menino já estava morto. A multidão está lá, e às vezes a multidão está no meio lá, às vezes nem sabe direito o que aconteceu, e as pessoas estão ali mais seguindo o bloco, seguindo a multidão, sem saber direito o que estava acontecendo por ali. E Jesus então vai na mãe, porque a mãe é que estava desesperada. Amém. E aí Jesus chega na mãe. Isso é algo impressionante. Isso impressiona o meu coração e com certeza impressiona o seu coração também. Olha o que Jesus faz. O garoto está morto, a multidão está ali e Jesus vai na mãe. E Jesus faz uma coisa com aquela mãe que a Bíblia diz, eu vou reler juntamente com vocês. Vamos para Lucas 7 outra vez e vamos ler o verso 12 e o verso 13. Lucas 7, versos 12 e 13, para a gente reler o que aconteceu. O 12 diz assim: e quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Agora o verso 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Isso parece algo muito simples, mas não é. Atenção, irmãos, olhem para mim um minutinho, levanta a cabeça, olha para cá. Jesus chega naquela mãe, e Jesus chega suave, não de forma agressiva, nem violenta. Eu imagino Jesus colocando a mão sobre o ombro dessa senhora. Ela estava aos prantos, estava super ferida e muito mal, e Jesus coloca a mão sobre ela, e carinhosamente Jesus fala para aquela mulher: mulher, não chores. Bom, aqui tem algumas coisas. Primeiro, Jesus chama essa pessoa de mulher. Ele fala assim: mulher, não chores. A Bíblia não diz o nome dela. Não diz o nome dela, nem do filho e nem do marido. Só conta a história, mas não tem o nome de nenhum deles. Por que a Bíblia não diz o nome dessas pessoas? Porque essa história pode ser a sua história. Essa história pode ser a minha história. Você coloca o nome na viúva, no filho e no marido. Ok? Por isso não tem nome aqui. Então Jesus se aproxima daquela senhora, coloca a mão no ombro dela e fala assim: mulher, não chores. Gente, o Jesus que disse para aquela mulher: não chores, é o mesmo Jesus que disse: haja luz, e houve luz. É o mesmo Jesus que disse para o Lázaro: Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio. É o mesmo Jesus que disse: produz a terra ervas verdes, e a terra produziu. É o mesmo Jesus que criou os céus e a terra com a sua palavra. É o mesmo Jesus. Aí ele chega para aquela mulher e fala assim: não chores. Eu falar não chores significa uma coisa, Jesus dizer não chores significa outra. Esse não chores de Cristo, sabe o que significava? Significava a cura interior daquela mulher. Significava a cura da depressão dela. Esse não chores de Cristo é tão poderoso, que Jesus estava curando essa mulher por dentro. Você entende isso? Quando Jesus diz uma palavra de Cristo é tão extraordinária que pode mudar as coisas rapidamente.
Jesus diz uma palavra e a tempestade acalma. Ele diz uma palavra e o doente é curado. Ele diz uma palavra e a pessoa é transformada. Ele diz uma frase e as coisas todas acontecem. Então Jesus chega para aquela mãe e diz assim: não chores. Isso acalmou aquela mãe. Isso organizou as suas emoções. Isso trouxe paz para ela, segurança para ela. Esse não chores de Cristo não era igual o não chores de Pedro, o não chores de João, o não chores da Maria, era o não chores de Jesus. Jesus dizendo: não chores, eu estou aqui. Amém. Mas quando Jesus fala não chores, tem algumas coisas um pouco estranhas em outras partes da Bíblia que a gente precisa analisar. Jesus falou para ela: não chores, mas Jesus chorou. Chorou na morte de Lázaro, ok? Chorou também diante de Jerusalém, quando ele viu que Jerusalém matava os profetas. Jesus mesmo chorou. Ora, se ele chorou, por que ele falou para a mulher: não chores? Se fosse eu lá, sabe o que eu faria? Eu falaria assim para a mulher: chora. Quando a gente vai fazer um sepultamento, ou vai acompanhar uma família que perdeu um ente querido, e as pessoas estão chorando, sabe o que os psicólogos recomendam? Que chorar faz bem. Chora bastante, põe para fora, solta tudo. Eu diria: pode chorar, chora mais. E se quiser o meu ombro para chorar, pode chorar no meu ombro. Eu diria isso. Mas eu não sou Jesus. Agora Jesus fala diferente de mim, diferente de qualquer um de nós. Ele fala: não chores, mas ele chorou. Mas o mesmo Jesus que falou: não chores, e que chorou, é o mesmo Jesus que disse assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.